Então vamos começar com o contexto. O contexto é parecido com o que a gente tinha visto nas equações parabólicas. Então qual é? U, um conjunto aberto, limitado, e se precisar a gente assume alguma suavidade depois. Então a princípio U contido em Rn é aberto e limitado, tá? A gente considera um tempo t limite maior do que zero e define então o ut assim como sendo o cartesiano 0t, aberto no zero e fechado no t, aberto no zero e fechado no t. Esse é o nosso contexto. Então a gente já explorou um pouco esse desenho, né? Mas vamos lá. Aqui a gente pode imaginar que é o Rn. O então é um aberto aqui, o Rn. E ainda tem aqui uma dimensão que a gente gosta de olhar separado, que é o tempo. Então quando t igual a zero, a gente tem aqui uma condição inicial. E aí o t evolui até um tempo t maiúsculo. E aí aqui a gente teria uma espécie de cone aqui, né? Não se assuste, mas esse desenho aqui de cima deveria ser o mesmo do de baixo. Aceita que é o mesmo do de baixo, tá? Então a gente tem uma espécie de cone aqui, né? Então a gente gosta de olhar o Rn mais 1, né? Então a gente destacando o tempo t. Então uma equação hiperbólica, um problema de valor inicial, de fronteira hiperbólico, assume a forma... Agora a gente coloca duas derivadas em relação ao tempo, tá? O tt mais L de U igual a F nesse conjunto T, tá? Vou colocar uma condição zero na fronteira, então U é igual a zero na fronteira de U, cartesiano 0T, tá? E agora aqui, como a gente tem duas derivadas em relação ao tempo, a gente coloca um dado inicial U igual a G, e a derivada de U em relação a T é igual a H quando o tempo T é igual a zero. Então esse aqui é o problema, uma equação hiperbólica. E claro, né, nós já tá assim como anteriormente o L, onde L é o operador que a gente já vem trabalhando, né, o operador linear de segunda ordem. Pode ser na forma divergente, IJ de 1 até N. A princípio o coeficiente pode depender do T, né? Até a parte de existência e unicidade de soluções, a gente não tem problema o coeficiente AJ depender do T. As coisas fluem bem. Dali para frente, isso. Fixa um tempo, né? E aí, por exemplo, a forma bilinear, ela vai ser linear para cada t fixado, né? Tá? A condição elíptica também. A gente, para cada t fixado, a gente tem aquela condição elíptica. Aí, mas daí para frente, né? O princípio do máximo e regularidade de soluções, aí a gente acaba fixando esse b independente do t, né? Tá? Não depende do t, só de x. Os coeficientes, né? A, B e C. Então deixa eu escrever aqui o xi mais cxt u. Então esse daqui é o nosso operador elíptico, segunda ordem. Opa. E caso for preciso, então, por exemplo, é padrão, né, do que a gente vem fazendo. Se os a gente já discutiu isso, se os coeficientes forem suaves, né, a gente pode escrever na forma não divergente que esse termo aqui, AIJ, XT, pode ser escrito assim, o XI, o XJ, né, tá? Se os coeficientes são suaves, a gente tem uma equivalência entre essas duas formas.
E a gente já viu que pelo que a gente estudou, é interessante quando a gente vai fazer a formulação fraca, existência e unicidade, a gente usa na forma não divergente, que é esse primeiro aqui. Não, esse primeiro é a forma divergente. Né? Então, esse daqui para formulação fraca, existência e unicidade, o método de Garleckin, forma divergente. E o princípio do máximo, a gente usa a forma não divergente. Tá? Então, a gente só acrescentou uma derivada no que a gente vinha estudando. Então, esse aqui é o nosso problema de valor inicial hiperbólico. Tá? Então, só para recapitular aqui no cantinho, a função u, então, a função u é uma função, está definida no ut, né? Nesse cilindro, e chega em R, então é uma função u de xt, ok? A f também é uma função definida no ut. Aqui a gente coloca o fecho, né? Porque a gente tem as condições de fronteira. A f também definida no ut em R, então é uma f de xt. Aí o dado inicial, a g e a h, estão definidas em R, são só funções de x. G de x e h de x. Tá? Então qual que é a moral da história? Quando você pega o tempo t igual a zero, a função começa tendo condição inicial no u aqui, né? U de zero igual a g e a derivada em relação ao tempo igual a h. Tá? Então a gente começa com os dados iniciais. Tem duas derivadas, né? Então a gente exige duas condições. Legal. Bom, aí o que a gente já vem assumindo desde sempre, para cada t a gente assume uma condição de elipticidade, né? Então, o L é uniformemente elíptico, no sentido que, ó, a soma do A e J, xt, que se J é maior ou igual do que θ, que si ao quadrado. Existe um θ, né? Então, que vale isso daqui. Ou seja, falar que para cada t L é um operador elíptico. Isso vale para todo que si pertencente a Rn e, claro, para todo xt pertencente ao t. Condições nos coeficientes. A princípio a gente exige que eles são... a, a princípio a gente exige que eles são L infinitos, mas depois, conforme for o problema, a gente vai colocando suavidades, né? Então, aí só para ficar claro também, um exemplo, se a gente pegar o AIJ igual ao delta IJ, o B identicamente zero e o C também identicamente zero, essa equação aqui vira a equação da onda, né? O TT menos Laplaciano de U igual a F, tá? E a ideia é mostrar que essas equações têm propriedades parecidas com a equação da onda. Bom, então agora nós vamos repetir, fazer uma espécie de revisitar toda a teoria que a gente fez para equações parabólicas. Tá? Vai funcionar tudo, digamos assim, da mesma forma. A diferença é que nós temos uma derivada a mais aqui no t. Então tudo funciona similar ao que a gente fez da equação parabólica. Por exemplo, a noção de solução fraca. Então, a noção de solução fraca, a gente define a forma bilinear, né, entre aspas, bilinear, porque a princípio depende do t, né? Então ela não é linear em t para cada t fixado, né? Aí a forma fica linear. B de uv, ponto e vírgula t, essa é a notação do livro, é igual a integral em u da soma do a e j, u xi v xj mais bi o xi v mais c u v. Então essa daqui é a forma que a gente já vem trabalhando. Aqui tem uma soma também, que a gente já vem trabalhando.
Então aqui é a soma em I, até N, e aqui é a soma em IJ. Tá? Então ela depende do T. Isso aqui para toda UV pertencente a H10 de U, né? Assim como antes, o H10 é o espaço para a gente encontrar soluções. E o T agora entre 0 e T grande. Bom, então como é que a gente faz? No começo, assim como a gente fez para a equação parabólica, vamos fazer um breve review aqui, né? Então a gente identificava a função, então, a u de x e t, a f de x e t, né? São funções que dependem de x e de t. Então a gente identificava ela como uma função do 0t em h10 de u. O livro fala, né? A gente só muda um pouquinho o ponto de vista, né? Tá? E 0t L2 de u, onde a gente vai pegar então o ponto t e vai levar na função u de xt. Vai pegar o t e vai levar na f de xt. E aí ele chama um u negrito, né? Como eu não vou ter todo esse preciosismo, eu vou usar o próprio u. Então quando eu escrever o t, eu estou me referindo a essa função, né? O t é a u de xt, tá? Então, quando eu escrever o t, eu estou me referindo a essa. Da mesma forma, quando eu me escrever ft, eu estou referindo a essa daqui, a essa função aqui, né? Tá. E aí a gente definiu, então, né? A gente falou um pouquinho na aula sobre o L2 do 0t H10 de U, é onde vai morar U, né? E a F vai morar no L2 do 0t L2 de U. Ok? Bom, então vamos definir a noção de solução fraca. Então, qual que é a definição de solução fraca? Bom, então vamos lá, definição. Então a gente exige que a U pareça bem análogo à solução hiperbólica. Ó. A U é L2 do 0t H1 de 0U, tá? A U' L2 0t L2 de U e a U duas linhas L2 0t H menos 1 de U. Okay? Assim como a gente fez para equações parabólicas, a U duas linhas é uma função que a gente entende a U duas linhas como uma função que atua no dual. Tá? E é fácil ver que é interessante fazer isso, porque a gente fazer aqui no cantinho, ó, se a gente desenvolver aqui a equação, se a gente olhar para essa equação aqui, ó, o TT L de U igual a F, e olhar para a expressão do L aqui, e isolar o UTT, a derivada de U, a segunda derivada de U em relação ao tempo, a gente pode escrever assim, ó. A gente pode escrever a segunda derivada UTT igual a G0 mais a soma, o J vai de 1 até N, do G, vou colocar assim, ó, XJ, J, onde o G0 é igual a F menos a soma do BI, o XI, menos CU, e a GJ é igual à soma do AIJ, o XI. Aqui é I de 1 até N, aqui I de 1 até N. Tá? Se a gente fizer essa conta, é só isolar. O que, que acontece? Quando a gente olha para essa expressão aqui, quando a gente olha para essa expressão, a gente vê que
essa expressão do lado direito, G0 mais essa soma, é a cara de um elemento que pertence ao dual. Isso é caracterizado lá no... É uma caracterização de análise funcional, o livro faz essa discussão também no apêndice. Tá? Então, o elemento que tem esse formato é um elemento que está no dual. Todo elemento do dual também tem esse formato. Tá? Então, é uma identificação. Então, isso dá um indício que a maneira de fazer a nossa formulação fraca é entender a derivada como o, um elemento do dual. Tá? Legal. A ulinha também, né? A gente fez isso para a ulinha no caso da parabólica. Aqui nós vamos fazer isso para o duas linhas. E a ulinha agora está em L2. Naturalmente, o L2 é identificado com o seu dual, né? Tá? Então vamos lá. Então uma solução fraca tem que satisfazer isso daqui. Tem que estar nesses espaços. Tá? Então essa daqui é a condição 1. E a condição 2 é o que a gente já imagina, né? Já fez bastante. O B, a U, duas linhas V, mais a B de U, V ponto e vírgula T, tem que ser igual a FU. A gente já viu isso como? Como é que a gente chega nisso daqui? Pega a equação. Como é que a gente chega nisso daqui? Pega isso daqui para toda V, H10 de U. Então, pega uma V em H10 de U, multiplica essa equação por V, usa a integração por partes e chega exatamente nessa fórmula aqui. Tá? E terceiro, ou seja, então satisfazer essa fórmula aqui, a condição 2, é equivalente para funções UV a satisfazer essa UTT mais L de U igual a F. Tá? Então, essa igualdade e aquela igualdade na condição 2 são equivalentes. O que a gente precisa colocar agora é a condição inicial aqui. Está em H10, S0 na fronteira. E agora aqui a gente precisa colocar o dado inicial, o tempo t igual a zero. Então a gente exige aqui mais uma condição, condição 3, que a U0 no tempo 0 é igual a G. Aqui eu já fiz a identificação acima, né? E a U'Linha. Então, U'Linha é a derivada em relação a t, no tempo 0 é igual a h. E assim como antes, né, uma função que satisfaz 1, ok? Uma função que satisfaz essas três condições aqui em 1, tá? Lá na seção, no livro, na seção 5.9.2, a gente já usou esse resultado na aula passada, é provado que essa função u, na verdade, é uma função contínua no tempo. Fechado. Tá? Então é um teoreminha lá, se uma função u satisfaz essas três condições, então ela é, na verdade, contínua 0TL2 de u. E por que que isso é interessante? Porque 3 faz sentido agora, né? Porque quando a gente coloca u de 0 igual a g, se aqui é aberto, né? Tá? Então, a princípio, não estava fazendo sentido calcular u de 0 e nem a U' de 0. E também elas são definidas, L2 pode ser definido quase sempre, né? Então, agora, essa observação aqui é o que permite a condição 3 fazer sentido. Legal. Bom, então agora a gente repete o que a gente já sabe fazer para equações parabólicas. Vamos então tentar desenvolver o método de Galerkin. De Galerkin. Não sei se é assim que pronuncia, mas... Tá, então qual que é a ideia do método? A ideia do método é a gente utilizar... a gente viu na aula que a gente estudou as propriedades espectrais do operador L, né, em particular do Laplaciano, que a gente pode considerar uma base de funções WK de x, tá?
K vai de 1, 2, 3 até infinito, a gente pode considerar então esse WK, o K pertencente a... Vou colocar K de 1 até infinito. Uma base... Então, isso daqui a gente pode obter, né? Uma base ortogonal do H1 zero de U e uma base ortonormal de L2. As autofunções do Laplaciano, por exemplo, de menos Laplaciano, tá? Nos dá uma base ortogonal do H1, uma base ortonormal do L2, e aí o que a gente fez? A gente escreve então para cada M, então fixa um M, tá, natural, e escreve o M de T como sendo uma soma em função dessa base. Então K vai de 1 até M agora. Vou chamar o coeficiente aqui dmk, assim como a gente fez anteriormente, tá? Escrevendo em função dessa base, wk. Wk é uma função de x, então o mt, os coeficientes dependem do t. Então, para cada t, a gente escreve dessa forma. Onde esse coeficiente dk vai ser determinado através de uma IDO. Foi isso que a gente fez, né? Como é que a gente obtém a IDO? Tá? Então, antes de obter a IDO, a gente ainda tem que colocar algumas condições, né? Então, esse dk vai ser determinado já, né? Futuramente. Antes de determinar, o que mais que a gente precisa? Não basta só escrever o m dessa forma, né? E depois a gente, qual que é a ideia do método? Escreve a m em função dessa base e depois, né, se tudo der certo, faz o m tender a infinito. E no infinito obtém a nossa solução do problema, solução fraca. Só que não basta só isso, porque nós temos agora a condição inicial. A condição inicial, deixa eu só colocar aqui então isso aqui o t pertence a 0t, tá? E o k vai de 1 até m. A condição inicial agora são duas, tá? Então a gente vamos exigir que o dmk no ponto 0 seja igual a g para todo k. E agora nós temos a derivada também, né? Então a gente deriva, ó, dmk' é a derivada em relação a t, calculado no ponto 0 é a h, para todo k. Então nós vamos determinar o dmk, esses coeficientes, para satisfazer essa condição aqui também. Tá? E, claro, né? O nosso objetivo, vamos voltar, ó, a ser uma solução fraca, tem que satisfazer também a condição inicial, tem que estar nesses espaços, satisfazer as condições iniciais e essa formulação aqui variacional, essa identidade aqui, usando a forma bilinear B. Tá? Então a gente tem que exigir ainda, além disso daqui, a gente ainda tem que exigir que o M, duas linhas, WK, mais B, o M, WKT, igual a FWK. Isso daqui tem que valer para todo K, de 1 até M, e para T pertencente a 0T. Então agora eu quero que você olhe bem para essa identidade aqui, que nós vamos utilizá-las várias vezes no decorrer da aula. Então eu vou colocar uma estrela aqui, e quando eu falar por estrela é por causa dessa identidade aqui, tá? A gente volta para ver ela também. Então eu quero determinar essas funções dk que satisfazem isso daí. Bom, qual que é a ideia? Bom, igual a gente fez para equações parabólicas, igualzinho. Então olha só, se a gente multiplicar, antes de multiplicar, uma vez que a base é ortogonal, tá? A gente obtém que o duas linhas mt e a u é dada por essa expressão aqui, né? Então deriva e multiplica pelo, usa aqui o mk ortogonal ao mu duas linhas de t,
WK. Isso vai ficar igual a DMK, duas linhas de T. E só para lembrar que isso daqui, né, é o produto interno do L2, tá? E essa base é ortonormal no L2, tá? Legal. Se a gente, exatamente como a gente fez no pro caso parabólico, a gente pode pegar o B de UM WK de T e escrever como uma soma do I, vou colocar L na verdade, de 1 até M e elevado a K L T DMLT. Eu vou colocar aqui aula equações parabólicas. A gente fez essa continha lá, né? Tá? Então, se tiver dúvida como escrever isso, é só voltar na aula lá. Então, ó, escrevendo dessa forma, e quem é o EK? O EK, L de T, é igual a B WL WK T. Se a gente denotarmos, então, vamos denotar FK de T igual FT WK, então o que, que a gente tem ao olhar para essa expressão aqui em amarelo? Então eu vou escrever essa expressão aqui em amarelo da seguinte forma, ó, o M duas linhas WK é DM K duas linhas de T, tá certo? Mais o B, o M WKT é essa soma aqui, ó, soma o L, vai de 1 até M. Eu vou mudar esse E, né? Eu já tinha mudado. Vou colocar um E maiúsculo, porque esse E não é exponencial, tá? Eu vou colocar só um E maiúsculo aqui, tá? Então é um EKLT DMLT, tá? Então substituir aqui, isso fica igual FK de T. Isso daqui para T pertencente a 0T, aberto. E o K fixo, tá? A condição inicial agora aqui, dkm de 0, quando t é igual a 0 igual a g, dk' m de 0 igual a h. Então, para cada k, aqui nós temos uma EDO de segunda ordem, tá? E pelo teorema de existência e unicidade de EDO, existe uma única solução dm para cada problema, para cada k, tá? Ou seja, então esses dmk que a gente estava querendo existem, tá? Observação aqui é que eu ainda posso, uma vez que essa base, a observação aqui é que a base, né, e o que já dá o indício, né, da regularidade que nós vamos fazer na próxima aula, que as WKs pode ser escolhidas suaves, tá? Pela regularidade das elípticas. Então, ok. Então, a mesma ideia da parabólica. Conseguimos escrever para cada m, fixado m, a gente consegue escrever a nossa solução truncada, né? Aí a gente tem aqui uma espécie de equação projetada satisfazendo essa condição estrela. Nossa ideia é fazer o m tender a infinito. Não é tão simples assim, porque a gente toda solução, temos uma sequência, né? Mas para ter uma subsequência convergente, a gente precisa ter uma sequência limitada. Então a gente precisa limitar
o U e as derivadas, né? O U' e o U duas linhas. Então a gente precisa limitar para fazer uma usar o que todo espaço é, toda sequência limitada possui uma sequência que converge fracamente, porque nós estamos no espaço reflexivo. Então a gente faz a que a gente chama de estimativas de energia. Essa também é igualzinha, igualzinho os argumentos que a gente usou para equações parabólicas, mesmo argumento, tá? Vamos revisitá-lo aqui então. A única diferença é que agora nós temos uma segunda derivada que vai aparecer. Então, por exemplo, qual que é nós temos que limitar. Na verdade, existe então uma constante que limita, já vou escrever, mas vamos lá, o que a gente quer, ó? Temos que limitar o mt, limitar a derivada, o m'(t), depois limitar a segunda derivada, tá? E tudo essas funções vão ser limitadas pelas não linearidades, né? Pelo que aparece do lado direito da equação. A norma da f, tá? Mais a norma da g. Só que agora vem a novidade. O m' é a novidade aqui, né? Que não tinha na parabólica. E a novidade também é que agora tem a h, né? Tá? Então essa é as propriedades que a gente tem. As derivadas são limitadas, a função e as derivadas são limitadas pelas não linearidades, pelas funções que aparecem do lado direito da equação, f, g e h. Vamos acertar os espaços, então a UM é H10 de U, a UM' é L2 de U. Então isso aqui a gente vai tirar o máximo para t pertencente a 0t, tá? Isso daqui é L2 de 0t H-1 de U. A F L2 0t L2 de U. A G H10 de U. E a H L2. Tá? A ideia é a mesma. O que a gente faz? Usa aquela igualdade estrela, usa a formulação fraca, estima desigualdade de Gronow, a gente estima o M e o M'. Aí o M duas linhas atua no dual, a gente usa aquele argumento de quebrar, aplica o M duas linhas numa V1, V2 ortogonais e a ideia é essa. Tá? Então vamos lá. Então o teorema existe constante C, essa C depende, claro, né, do U, depende do tempo final T e também dos coeficientes de L, tá? Existe uma constante C, tal que vale essa desigualdade. Isso daqui, claro, né, para todo é M, né? O M está fixo aí, então isso aqui vale para todo M. Vamos fazer então a demonstração, vai ser um esboço, porque vai seguir as mesmas ideias de antes. Então vamos lá, em estrela, a gente multiplica, ó, quem é a estrela? Essa daqui. Tá? Só que para fraca, né? Cadê? A estrela daqui, ó. Tá? Essa daqui, ó. Então o WK tá agindo aqui na segunda componente. Então eu multiplico por dk'. Então eu vou colocar assim, ó, multiplicando estrela por dmk', tá? E somando
para cá de 1 até m. O que, que a gente obtém? Então vamos lá, ó. O m, duas linhas, o m', mais b, o m'. Isso porque o U é a soma, né? O U é a soma. Então o M é a soma dos DKM, né? WK. Por isso, tá? Que aparece aqui o M'. T igual a F o M'. Isso daqui quase sempre para T pertencente a 0T. E aí, como anteriormente, o que, que a gente faz? A gente quebra agora, vamos usar essa igualdade e achar uma estimativa para as coisas que aparecem aqui. Então a gente começa, estima aqui e depois junta tudo. Só que a gente já fez isso mais de uma vez, né? Que o B de o M', tá? É igual a integral em U da soma, vou escrever aqui resumido, a i j, o mxi, o m' xj dx mais a soma integral da soma do bi, o mxi, o m' mais c, o m' dx. Se a gente chamar esse aqui de B1, chamar esse daqui de B2, tá? Da mesma forma como a gente fez anteriormente, a gente pode estimar o seguinte. Então eu vou pular aqui porque é exatamente a mesma coisa, tá? A gente vou pular a conta, tá? Gente, senão não vou ficar 3 dias aqui fazendo contas. Volta lá na aula, se quiser saber os detalhes, volta lá na aula de parabólicas. Aí a aula de parabólicas provavelmente vai mandar também você voltar na estimativa da aula de hiperbólicas, tá? de elípticas, tá? Mas aí você pega, você vai ver que a ideia é sempre a mesma. Então o que, que a gente obtém, ó? A gente obtém que o B1 é maior ou igual do que derivada em relação a t de meio de a o m ponto e vírgula t menos c norma de o m h10u ao quadrado, onde a é a parte simétrica ali do operador L, né? Ó. A soma a i j é a parte de segunda ordem, né? Não simétrica. Que é simétrica também o i j, né? A gente eventualmente assume que... Deixa eu colocar assim, ó. Então, onde o A de u v ponto e vírgula t é a parte que envolve os coeficientes a e j. O xi, v, xj. dx. E simétrica porque eventualmente a gente assume que o a e j é o a j i, né? Tá? Então B1 é maior ou igual do que isso, é claro, né? Usando aquele argumento que o M derivando o produto interno, né? A regra do... Então, o M, vou colocar aqui no cantinho, ó, o M, duas linhas, o M' é igual a meio da norma de um M' ao quadrado L2 de U. A gente já fez isso lá também, né? A norma você não consegue derivar, mas a norma ao quadrado você deriva, né? Essa norma vem do produto interno. E aí você tem essa regrinha aqui, usando ela aqui a gente escreve desse jeito B1. O B2 a gente escreve como em módulo menor ou igual a C norma de UM H10 de U ao quadrado mais, vou colocar assim, né? O M' L2 de U ao quadrado. E aqui que entra também, né, a dependência dos coeficientes, né? Esse C aqui depende dos coeficientes, né, ó, que aparece aqui, ó.
A gente já fez essa conta também, por isso que eu fui direto aqui. Aí se a gente pegar então, ó, a expressão B1, B2, colocar aqui, utilizando essa formulação aqui, fraca, né, vamos dizer assim, essa igualdade aqui, a gente obtém então o seguinte, ó, a derivada em relação a t, exatamente como a gente fez lá pro caso parabólico, ao quadrado L2 de u, mais o a de o m, ponto e vírgula t, lá nós chamamos de a também, né, menor ou igual, então isso aqui é só usando a estimativa ali, menor ou igual a c, usando as estimativas B1, B2 e a igualdade. O m' L2 ao quadrado mais a norma o m H10 de u ao quadrado mais a norma de f L2 de u ao quadrado. Agora aqui eu quero aplicar a desigualdade de Gromov, né? Só que eu tenho, para desigualdade de Gromov, eu preciso repetir a n. Se eu chamar isso daqui de n eta de t, o que nós vamos fazer, eu preciso repetir aqui. Ou seja, eu precisava fazer aparecer o am aqui. Esse termo não me deixa usar a desigualdade de Gromov, mas eu posso escrever isso daqui menor ou igual do que c, norma o m' L2 de u ao quadrado. Eu posso trocar isso daqui pela a, o m, usando a elipticidade, ou seja, ó, θ, vou colocar assim, ó, vou colocar aqui no canto, mesmo argumento que a gente utilizou anteriormente, ó, θ, integral em u, norma, gradiente de du ao quadrado, dx é menor ou igual do que a de u ponto e vírgula t, tá? Pela condição elíptica, que lembra, o a é igual à integral da soma dos a e j, né? E cada a e j, e essa soma aqui era maior ou igual, aqui, aí aqui você vai ter o xi, o xj que vai dar o gradiente, nessa soma aqui, isso fica maior ou igual a θ, a norma do gradiente. Tá? Bom, então pronto, a gente chama essa parte aqui dentro, chama esse aqui, que está aqui dentro, o mesmo que está aqui fora, ó, de n, eta de t, tá? O livro chama de eta, vou chamar de eta de t, então esse daqui fica o eta' de t, né? Tudo isso daqui fica o eta' de t, tem uma derivada ali fora. E aí o termo f a gente chama de xi de t, seguindo a notação do livro. Então o que a gente obtém aqui, segundo essa notação, a gente obtém que o eta' de t é menor ou igual que uma constante c, eta de t, vou colocar c1, mais c2, xi de t. Então a desigualdade de Gromov, isso aqui para t pertencente a 0t. A desigualdade de Gromov afirma que se você tem essa desigualdade, está no apêndice do livro, então isso daqui implica que o eta t é menor ou igual a e elevado a c1t, que multiplica eta de 0 mais c2 integral de 0 a t que se de s ds. Então aqui é a desigualdade de Gromov. E agora é só voltar, então. É só voltar, ó. Antes de voltar, quem é o eta de 0? O eta de 0, então o eta é essa expressão que está aqui, ó. Vou colocar aqui em amarelo. Então o eta de 0 vai ficar igual.
Então, ó, a norma UM' de 0 ao quadrado mais o A, UM de 0, UM de 0 e T 0. Tá? Isso aqui é menor ou igual do que, ó, C. Já apareceu um pedaço que a gente queria, né? L2 de U ao quadrado mais a norma da G. Por que que vale isso daqui? Porque nós construímos os dk para valer isso, né? Então, olha só, o dk, lembra, ó, o dkm no zero valia G para todo M. E o dkm' de zero valia igual a H. E a U é a combinação, né? dkl de T WK, né? Tudo bem? Então, por que que o L' de zero, o M' no zero vira H e o A aqui vira G, tá? É só substituir na expressão. Então, já temos uma parte que a gente queria, né? Então, vai. Antes ainda, né? Então, aí a desigualdade de Gromov fala que, ó, a N de T, então vai ficar, ó, U M' de T ao quadrado H10 de U mais a UM' de T L2 de U ao quadrado. Estou usando agora essa daqui, né, ó, tá? Menor ou igual do que quem que aparecia do lado de cá, então aparecia o N0, que é todo esse termo aqui. Então aparece a H e a G, tá? Então vai ficar uma constante, a H L2 de U ao quadrado, mais a norma da G L2 de U ao quadrado. E temos aqui a Xi. A Xi era F, né? Tá vendo? L2 de U. Então mais a norma da F L2 de U ao quadrado. Então aqui a gente toma o máximo agora. T pertencente a 0t, o lado direito não depende de t. Então pronto, estimamos a UM', a UM e a UM', né? Um M' a mais aqui, uma linha a mais. Falta então estimar a UM duas linhas. O que a gente queria é isso aqui, né, ó. Então estimamos, obtemos esse primeiro pedaço aqui, né, ó. Falta agora esse aqui. Mas agora a gente usa o fato de que ele está no dual. Ou seja, o mesmo argumento que a gente utilizou para equações parabólicas, a gente faz assim, ó. Então vou passar um tracinho aqui. Agora vamos estimar a UM duas linhas, tá? Então a UM duas linhas é o elemento do H1, H-1, 0 de U. Então ele é um funcional. Então a gente começa assim, ó. Então fixe V em H1, 0 de U. Deixa eu escrever melhor isso aqui. Tá? Então vou fixar um elemento aqui que de norma menor ou igual do que 1. É assim que a gente calcula a norma do funcional linear, né? Aplica ele na esfera, né? Nesse caso a bola unitária. Só que a gente escreve o V igual a V1 mais V2, por quê? Porque eu tenho a base WK, eu vou considerar o span do WK para o K de 1 até M. Então eu considero que o V1 pertence aqui
e que o V2 pertence a esse daqui ortogonal, tá? Como é uma base ortonormal, é interessante eu escrever dessa forma porque eu vou matar de alguma forma a segunda componente, né? Tá? Ou seja, o que significa isso daqui? Significa que o V2WK é igual a zero para todo K de 1 até M. Tá? Então, por estrela, lá estrela, vamos lembrar a estrela, essa daqui, ó, tá? A nossa equação projetada, nossa solução fraca projetada, a gente escreve, ó, veja só, a estrela, ela vale para os WK. A V1 está no gerado do WK, então eu posso colocar a V aqui. Tá? Então essa é a estratégia, por isso que eu escrevo dessa forma a V, né? Então eu tenho aqui, ó, o M, duas linhas V, é igual ao M duas linhas V1 mais V2, mas a V2 começa a dar zero, então fica só V1. Tá? Isso daqui vai ser igual a FV1 menos a B, o MV1T. Tá? Mas então a gente tem que o M' V, e aqui nós estamos confundindo, né? A notação do produto interno L2 com a notação do funcional, né? H menos 10, H10, tá? Isso vai ficar menor ou igual então a uma constante C, norma da F L2 de U, mais ao M H10 de U. E desde que o V tem norma menor ou igual do que 1, a gente obteve então, basta só integrar agora de 0 a t, né? A norma o M', porque a norma o M', essa norma aqui que eu estou escrevendo agora, H-10 de U ao quadrado, ela é o sup desse fator aqui para todo V variando com norma menor ou igual do que 1. Aí eu integro de 0 a t para obter a norma no L2 0t H-10 U. Tá? Vai ser menor ou igual do que o que a gente quer lá, né? Norma de G, porque esse daqui nós já estimamos no primeiro passo, né? Tá? Esse daqui era menor que a norma de G, mais norma de H e a norma da F que apareceu ali. Tudo quadrado. Então, o G H10U, o H L2 de U e a F L20T L2 de U. Pronto. Como tirar o quadrado, a gente já discutiu também, né? No final da outra aula, o argumento. Só observar que a raiz quadrada é crescente. Então a gente consegue obter, então, olha lá, ó. É que as estimativas aqui não tem quadrados, né? Tá? Então a gente consegue estimar ao M, ao M' e ao M u duas linhas. Então o teorema de unicidade agora flui. É só deixar a análise funcional fluir. Porque agora você tem que o M, ela satisfaz essa solução, essa condição estrela projetada, são limitadas ao M, ao M' e ao M duas linhas. Então existe o limite e aí as coisas fluem. Então vamos escrever isso daí então. Então vamos partir para a existência. Vamos partir para a existência. A existência eu vou mais direto porque é exatamente igual, né? Existe, exatamente não, é muito igual, é similar, né? Existe uma solução fraca. Fraca para o problema elíptico, né? Para a equação elíptica. Vou colocar para o problema elíptico que a gente está estudando.
para o problema elíptico. Então esse aqui eu vou mais rápido porque é exatamente igual, e aí a unicidade eu faço com mais detalhes porque a unicidade muda um pouquinho. A unicidade da equação parabólica é basicamente o teorema anterior que a gente fez. Como é que a gente provou a unicidade para a equação parabólica? A gente voltou aqui nesse teorema, essa estimativa de energia, observava que o mesmo argumento valia. Agora que existe a solução fraca, a gente substitui esse m por u, usava agrônomo, aí a gente tinha numa situação bem particular que do lado de cá era zero. A gente pode sempre de generalidade supor que a f, a g e a h são todas zeros. Então você tinha que a norma da função era menor ou igual do que zero, então a função era zero. Então para o problema homogêneo só poderia ter a solução nula. E aí a gente faz uma mudança e conclui o resultado para o problema geral. Tá? Para esse elíptico não vai ser tão. A gente vai ter que fazer uma adaptaçãozinha aí no meio. Então eu vou focar mais na unicidade. Mas vamos lá. Pelo que a gente fez até agora, então, o que a gente tem? Então eu vou fazer bem um rascunho aqui, ó. A gente tem que a UM L, uma subsequência da UM converge fracamente para U. Tá? Isso daqui aonde? Em L20T H10 de U. Tá? A U' ML converge para uma função que nós vamos denotar U' em L20T L2 de U. E a UM L duas linhas converge para o U duas linhas no dual. L20T H-10 de U. Então existe, né, funções U nesse espaço aqui. Existe uma função U nesse espaço, uma função U' nesse espaço, U duas linhas nesse espaço, e uma subsequência da UM que vale essa convergência fraca. Tá bom? Legal. Agora o argumento é igualzinho. Vamos lá. Então vamos fixar um N, tá? E escolher V de T como sendo a soma, o K vai de 1 até esse N grande, dkt WK. E agora eu uso, né? Eu posso considerar essa função ainda C1. Vou provar para a função suave, depois essa função vai ser densa, e aí eu passo para funções, tiro C1 dali. Posso fazer isso porque, como eu observei inicialmente, as WKs podem ser escolhidas suaves. Tá? Bom, então, vou colocar aqui entre aspas, né? A DK T suaves. Pode ser escolhida suaves. Então, vamos lá. Por que eu, novamente, pego WK aqui? Porque a minha equação projetada aqui é estrela WK. Então, eu posso, se qualquer coisa combinação de WK, eu coloco aqui. Então, como a minha V é combinação de WK, eu posso colocar aqui V, multiplicando pelo coeficiente e somando. Tá? Então, eu obtenho aqui o seguinte, que o M, duas linhas, V, mais B, o M, V, ponto e vírgula T, é igual a FV. Posso integrar, então, isso aqui de 0 a T, dt, 0 a T grande, né, dt. Tá certo? E aí, se eu fizer agora, então, tomando uma subsequência, né, fazendo M igual a ML, tá? E tomando o limite, eu posso colocar aqui, então, como eu estou dentro da integral, eu posso obter aqui 0t, u, duas linhas v, mais b, u, v, ponto e vírgula t,
dt igual a integral de 0t f v dt. Ok? Tudo bem? A igualdade vale para toda v, C1. Mas devido à densidade, eu posso ainda afirmar que essa igualdade aqui vale... Eu posso afirmar que essa igualdade aqui vale para toda v L2. Então estou indo rápido, tá? H10 de U. Tô usando a densidade. É linear, né? Isso. Logo contínuo. Boa. Tá? Então pronto, né? O que a gente já mostrou? Ó, isso daqui é uma das condições, né? Se isso aqui vale para toda V pertencente a L2, então isso então implica que a U duas linhas V mais a B de UV ponto e vírgula T é igual a FV para toda V pertencente a H10 de U. Essa é a primeira condição, é uma das condições lá para ser uma solução fraca. Tá? Então já pegamos as V naqueles espaços. L2 ó, tá nos espaços da definição de solução fraca. A U está em L2H101. A U' L20T do L2 de U. E a U duas linhas L20T do dual H-10U. Satisfaz essa daqui. E a terceira condição que ficou faltando é a condição inicial. Falta verificar que a U de 0, U' de 0 é igual a G e a U duas linhas de 0 é igual a H. Essa eu vou deixar como exercício, que é a mesma ideia que a gente fez na parabólica. Como é que faz? Usa de novo essa igualdade aqui para cá. Vou rascunhar então, vai. Já que está aqui mesmo exercício, mas vou fazer um rascunho rápido. Qual que é a ideia? Então a gente já sabe agora que isso aqui vale, né? Ó, 0t a gente sabe que a gente pode pegar, então, ó. Então qual que é a ideia? A ideia é assim, ó, se a gente pegar uma função, igual a gente fez lá, né? A gente pega uma função v, tá? C2. Só que a gente exige que a v de t e a v' de t seja igual a zero. Começa com uma v assim, tá? E C2. Igual a gente fez na parabólica, tá? Então, se a gente integrar por parte duas vezes e integrar com respeito a t, a gente obtém aquela expressão que estava ali, ó. V duas linhas U mais B UV ponto e vírgula T dt igual a integral de 0 a T FV dt, só que agora tem a fronteira, menos, aí vai ter que ser assim, ó, menos, aí o L2, né, não, aplicado no o produto interno, o 0, V' de 0, que esse eu ainda não sei se dá 0, na verdade não dá 0, né, vai dar a condição inicial, e a U' de 0, V de 0, tá? Só que por outro lado, a gente tinha, similar ao que a gente discutiu em cima, a gente também obtém V duas linhas, o M, mais B, o M. Então, olha só, se eu aplicar, se a V é essa, eu vou explicar novamente, ó. Se eu pegar uma V dessa forma, eu desenvolvo essa parte aqui, integro duas vezes em relação ao tempo e obtenho essa primeira expressão aqui. Tá? Então, de novo, ó, essa daqui
Se eu desenvolver, integrar duas vezes em t, eu obtenho essa expressão aqui que eu coloquei de azul. Ponto final. Volto para cá. Isso daqui vale também. Se eu fizer o mesmo argumento. Então eu obtenho aqui, ó, V duas linhas azul, B. Deixa eu só escrever aqui, ó. Melhorar para cá. B. O M. V, ponto e vírgula T. Igual a integral de 0 a T F V dt menos o M 0 V' de 0 mais o M' de 0 V0. É o mesmo argumento. Desculpe, eu errei. Meu pai amado. Vou arrumar então. Agora ficou claro, ó. Se eu integrar duas vezes em relação a t e desenvolver essa v dessa forma aqui, eu obtenho essa segunda aqui, ó. Que aqui eu tenho o m, tá vendo, ó? Tá? Se eu integrar duas vezes em relação a t essa segunda aqui agora, que eu coloquei em amarelo, eu obtenho essa primeira aqui. Uma tem o m, a outra tem o. Ok? E agora eu só comparo as duas. Se eu comparar as duas, a gente obtém, então, a condição inicial. O 0' é igual a G e o duas linhas de 0 é igual a H. Porque isso daqui vai para H e isso aqui vai para G. Tá bom? Então, pronto. Feito igualzinho ali os mesmos argumentos à existência. Então, existe uma solução fraca. Tá? Esse é o método conhecido como método de Galerkin para soluções para existência e unicidade de solução parabólica e hiperbólica, a mesma ideia. Tá? Agora vamos provar a unicidade. Vamos terminar a aula então com a unicidade. E aí na próxima aula a gente faz novamente o sketch da regularidade. Regularidade também muito parecida com as equações parabólicas. Aí. E a gente termina o curso na outra semana, nas próximas 2 semanas, discutindo então os teoremas do máximo para parabólicas e hiperbólicas. Vamos finalizar então com a unicidade. O livro faz uma observação interessante que ele comenta que se a aulinha fosse suave, a gente poderia utilizar a solução fraca, substituir a aulinha como solução teste e obteria o teorema de unicidade fácil. Só que a gente não, a princípio não tem isso, né, sem os teoremas de regularidade. Então, por isso que a gente tem que fazer essa estratégia que nós vamos fazer agora. Então vamos lá, unicidade e teorema. Eu vou anunciar já direto, mas é equivalente, né? Então existe uma única solução para o dt mais L de U igual a 0, U igual a 0, U igual a 0, o T é igual a 0, não, U igual a 0 e o T é igual a 0. Tá, isso daqui em U, T, isso daqui em U cartesianos 0T, isso daqui em U cartesiano T igual a 0. Existe uma única solução nula, né? Só existe a solução nula. Tá? E a gente pode reescalar, dando aquela dica que eu deixei quando a
gente provou o teorema de unicidade para equações parabólicas, e isso é equivalente a falar que existe uma única solução quando f e a g e a h não são nulas. Ou seja, nós estamos tomando aqui, vamos provar que a unicidade para o caso f, g e h igual a zero. Tá? Bom, vamos lá então. Então, demonstração. Como é que a gente faz? Bom, vamos começar definindo, então defina a v de t como sendo igual, ó, a, a integral, aqui é uma condição, não uma integral, a integral de t até s da u de tal, se 0 menor ou igual do que t menor ou igual do que s, e 0 se s menor ou igual do que t menor ou igual do que t grande. Tá? Perceba que ela se anula no t, então, né? No t grande, né? Tá? É por isso que nós estamos definindo dessa forma. E, claro, né? Então a v para todo t, né, pertence a H10 de U. Ok? E se a gente integrar de 0 até S a U, duas linhas com V, mais B de UV T dt é igual a zero. O F nosso é zero agora, tá? Aqui teria F, mas a nossa F é zero. Tá? E a U agora é solução fraca, claro, né? Tá, então essa é a nossa, deixa eu escrever isso, né? Então vou começar aqui em cima. Suponha U solução fraca. U solução fraca de esse aqui, ó. Tá? Então o nosso objetivo é mostrar que a U é zero. Definimos a V dessa forma e obtemos então essa igualdade. Mas observe que como V' de 0 é igual a V de S, que é igual a zero, tá? Integrando por partes, a gente obtém então a integral de 0 a S de menos o V' mais B u v ponto e vírgula t dt igual a zero. Passamos a derivada para cá e vimos que a v' se anula em S. 0 e S. Tá? Agora a gente usa o truque para escrever assim, ó. Integral de 0 a S, derivada em relação a t, ó, meio, norma de U, L2 de U, menos meio B v ponto e vírgula t dt fica igual a menos a integral de 0 a S C u v ponto e vírgula t mais esses C, já vou falar quem é C e D, né? Mas é o que falta para completar ali, né? V ponto e vírgula t dt, onde C de UV ponto e vírgula t é igual a integral em U da soma BI VXI U mais meio de BI XI UV dx. E D
a parte do A, né? A i j, o xi vxj, mais a soma bi xiv, o xiv mais c, aqui tem uma derivada em relação a t, ct o v dx. Tem que usar a regra do produto, joga para lá, joga para cá, faz umas contas. Eu vou deixar aqui então para você verificar no papel. Vou colocar aqui verifique, tá? Mas então, o que que a gente tira dali? Ó, nós estamos integrando a derivada, tá? Então a gente tira daqui a norma. Lembra, ó, deixa eu só voltar. Ó, tira a norma, o teorema fundamental do cálculo. Lembra que a v se anula no t, tá? Quando a gente fizer o teorema do cálculo aqui, a gente vai obter então a meio da norma de u de s ao quadrado L2 de u mais meio de b V0 V0 t, a b se anula no t grande, a v se anula no t grande, mas não no zero, né? É igual a menos integral de zero, o lado de lá fica como tá. C u v ponto e vírgula t mais d u v ponto e vírgula t. E aí a gente organiza isso e escreve então norma de u de s L2 de u ao quadrado mais a norma de v de zero H1 zero de u ao quadrado é menor ou igual a c integral de zero até s. Tem que estimar as formas, né? A c, a d e a b, né? Para chegar nisso, né? Mas só, por isso que a constante depende dos coeficientes. Mas a gente já cansou de fazer esse tipo de estimativa com essas fórmulas, né? dt, o v0 a gente desconta aqui. Legal. Então agora a gente escreve o wt como sendo igual a integral de 0t de u tal d tal. Agora para t pertencente a 0 tal. Tá? E o que a gente obtém então? Ó? Norma de us L2 de u ao quadrado mais a norma de w s H10 de u ao quadrado é menor ou igual a constante c, que multiplica 0 até s, norma wt menos ws ao quadrado, H10 de u, mais os termos que você tinha lá, né? Ó. Norma de u t L2 de u ao quadrado, mais norma ws. Tá?
Na verdade, você vai repetir o argumento, né? É isso que tá acontecendo ali, né? A V é muito parecida com a W, né? Ó. Tá, aí vamos lá, ó. O que que a gente faz agora, ó? Praticamente a gente já acabou, só precisa organizar, porque, ó, então a gente pode olhar para esse termo aqui e escrever ele como sendo, como ele está ao quadrado, ele estimar ele fica menor igual, vou colocar de azul, fica menor igual a 2 vezes WT ao quadrado mais 2 vezes WS ao quadrado, tá? Então o que que fica aqui embaixo? Fica, ó, o S e também, né, ó, a colocar aqui, ó, a norma de WS, a WS é a integral da U. Então isso fica em L2, isso vai ficar menor ou igual a integral de 0 a S da norma da U, L2 dt. Então substituindo ali, a gente coloca o seguinte, ó, vou colocar aqui embaixo, norma de U de S L2 U ao quadrado mais, agora aqui quando eu jogar para cá esses termos aqui, eu vou jogar para lá esses termos, eu vou ter uma coisa assim, ó, 1 menos 2SC1, tá? Porque eu coloquei a norma agora não depende, eu tiro o S, 2SC1, a norma WS H10 ao quadrado menor ou igual a integral de 0 a S norma de W H10U ao quadrado mais norma de U L2 de U ao quadrado dt. Tô preparando a cama, vamos dizer assim, para aplicar a desigualdade de Gromov, tá? Só que esse termo agora me atrapalha, ó. Eu gostaria de somar ele com esse daqui. Então, o que que a gente faz agora é um truque que é assim, a gente pega o t e diminui ele um pouquinho, quebra o intervalo 0t e diminui um pouquinho e basicamente faz assim, ó. A gente escolhe um t1 suficientemente pequeno para que 1 menos 2 t1 c1 fica maior ou igual do que meio. Tá? E aí agora então eu posso somar, ou seja, né? Então, se o S é menor do que T1, ou seja, eu diminuí o intervalinho, o 0T para mim fazer uma estimativa, para pegar esse pedaço suficientemente pequeno para que eu escreva assim, ó, o S L2 de U ao quadrado mais norma de W S H10 de U ao quadrado menor ou igual a C integral de 0 a S norma de U L2 ao quadrado de U mais a norma de W. Tudo bem essa passagem aqui? Só para ficar... Então pronto. Então nós temos na mesma situação a gente usa a desigualdade de Gromov, só que agora o termo da F é zero. Então, desigualdade de Gromov vai implicar que U é identicamente nula em... Só que agora nós estamos no intervalo 0T1 e não no intervalo 0T. Mas é claro que agora a gente aplica, a gente pega o intervalo